Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Daniel 10, 11, 12, Salmo 146. Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele deu a mensagem. Naquela ocasião, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele me disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levanta-se, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele me disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 11. No primeiro ano de Daniel, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois, estabelecido seu império, se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte mais forte que ele, e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder. Tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, com a sua escolta real, e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte, invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal
os seus utensílios valiosos de prata, de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco, conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não será sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância, a arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra de realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderar do reino por meio de intrigas. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrifício terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses.
Ele será sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das mulheres, nem por Deus algum, mas se acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Meu Deus. Salmo 146. Aleluia. Louve a minha alma, ó o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que faz o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém.
Amém, glória a Deus. Obrigada, Pan. Tremenda, tremenda porção de hoje. Finalizamos o livro de Daniel. E o livro de Daniel é fortíssimo, né, queridos? Eles têm muitas chaves, muitas revelações. E a forma como finaliza, eu amo esse versículo 3 do capítulo 12 de Daniel. E esse trecho final, né, do próprio Deus falando com Daniel, instruindo ele para que ele fosse até o fim, né, para que ele mantesse a sua fidelidade. E aqui o Senhor está falando com um homem que desde a sua juventude escolheu seguir o Senhor, escolheu amar o Senhor, passou por N situações desafiadoras, foi testado, né, muitas vezes foi aprovado. Era um homem que passou por vários reis, vários reinados, e pela fidelidade dele, reinados de ímpios, né? Porque Daniel, ele foi levado no exílio, lembram? Então ele está numa terra que não era a terra dele, num país ímpio, e ali ele tinha uma fidelidade ao Senhor, aos princípios, não se corrompeu em meio a toda aquela cultura idólatra, e foi até a vida dele foi colocada ali à prova, né? E jogado na cova dos leões, e é incrível, é tremendo a gente ver o posicionamento de um homem, né? Isso serve tanto para o homem, para uma mulher, quando posicionados diante de Deus, na sua fé, posicionado diante dos homens, posicionado diante das circunstâncias, seja qual ela for. Como é extraordinário a fidelidade de Deus. E aquilo que o Senhor leva o homem a experimentar, coisas tão extraordinárias, assim foi a vida de Daniel. Então, esse fechamento aqui, ele nos traz algo muito rico nessa manhã. E, especialmente, ele está bem alinhado com o Salmo também, né? O Salmo que foi lido. A gente vê o alinhamento da palavra o tempo todo, como a Bíblia, ela é extremamente coesa, os capítulos, eles se entrelaçam, eles se ligam, e isso é muito precioso. Então, aqui, nesse fechamento do capítulo de Daniel, tem umas chaves aqui, queridos, para nós. E eu queria destacar especialmente esse versículo 3 do capítulo 12. Vamos focar nele e a gente vai fazer uma breve reflexão. Esse versículo aqui na Bíblia judaica, ele diz assim: ele está falando aqui no início do capítulo 12, né, que quando o tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, né, quem é esse grande príncipe? É o anjo Miguel, né? Então a Bíblia, ela traz o ministério dos anjos de forma muito ativa, de forma muito presente, né? Isso é algo que para a igreja não deveria ser algo assim distante do conhecimento, porque a Bíblia traz isso de forma tão ativa, né? Então o ministério dos anjos, gente, ele é extremamente natural no reino desde o princípio, né? Então a gente vê aqui Daniel vai citar, né, várias experiências com anjos, e aqui no fechamento ele fala sobre Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Vai falar da libertação do povo, né? Dos que estiverem ali, o nome escrito no livro, né? E aí vai falar daqueles que vão ressuscitar. Muitos que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna e
outros para a vergonha e o desdém eternos. Muito forte, né? E aí vem o versículo 3. No entanto, olha que tremendo. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da abóbora do céu. E quem conduzir muitos à justiça reluzirá como estrelas brilhantes para todo o sempre. E aí Daniel continua ali tendo a visão, né, do tempo do fim, e ele vai perguntando ali para o Senhor no final, qual será o resultado disso? E a resposta do Senhor, no entanto, ele disse, siga o seu caminho, Daniel, pois essas palavras devem permanecer em segredo e seladas até o fim. Muitos serão purificados, limpos, refinados, mas os ímpios continuarão a agir com impiedade. E nenhum ímpio entenderá. No entanto, os que têm discernimento compreenderão. No entanto, os que têm discernimento compreenderão. Ele vai falar, ó, vá, siga o seu caminho até o fim, né? Até o fim. Então você descansará e se levantará para receber a sua recompensa nos fins dos dias. Uau! Ele estava falando para esse homem que aqui já era, né? Já estava com a sua idade bem avançada e o Senhor ainda fala para ele, ó, vai até o fim, mantenha a tua fidelidade até o fim. Né? Porque não adianta você ser fiel até uma parte, você caminhar até um ponto. Não, é até o fim. Ele fala, Daniel, vai até o fim. Porque quando chegar a hora, você vai se levantar para receber a sua herança, a sua recompensa. Nesse capítulo 12, no versículo 3, ele está falando aqui que aqueles que têm entendimento. Vocês perceberam que ele fala que o ímpio continuará a ser ímpio, porque ele não tem entendimento. É aquela pessoa que vive muitas vezes numa cegueira espiritual, vive aqui na Terra, né, alheia, ignorando, desprezando, né, aquilo que a palavra traz, desprezando o ensino da vida eterna. Simplesmente pessoas que escolhem não caminhar, escolhem não buscar, escolhem não se interessam, não querem saber, querem continuar na vida que estão. E ele fala, os ímpios continuarão a ser ímpios. Por quê? Não tem o entendimento, eles não entendem, eles não buscam o entendimento. E quando ele fala aqui sobre aqueles que têm entendimento, aqueles que buscam a sabedoria, porque a sabedoria ela pode ser adquirida, ela pode ser buscada. A palavra fala que aquele que busca a sabedoria, o Senhor concede, e concede de forma abundante. Aqueles que têm um coração e desejam conhecer mais do Senhor, desejam obter a sabedoria que vem do alto, Deus ele nos dá generosamente. E aí o Senhor vai falar que, no versículo 3, aqueles que tiverem entendimento brilharão como as abóbadas dos céus, e quem conduzir muitos à justiça reluzirá como estrelas para todo o sempre. Então, olha que interessante. Aqueles que vivem com uma sabedoria espiritual e conduzem muitos outros à justiça, eles não apenas sobrevivem às tribulações da vida, mas eles resplandecerão eternamente como as estrelas. Aqui há uma profecia, aqui há uma promessa, uma palavra liberada, e ela ganha ainda mais profundidade quando a gente lê esses últimos versículos do capítulo 12, quando Deus fala com Daniel, Daniel, vai, porque essas palavras, elas estão guardadas, elas estão seladas até o tempo do fim. Olha, Daniel, tudo já está selado e determinado para um tempo.
todas as coisas vão se cumprir no seu determinado tempo. A minha promessa não falhará. Então ele vai dizer, muitos vão ser purificados, muitos vão ser testados, provados, mas os ímpios vão permanecer impiamente. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Então aqui, olha que forte. Enquanto os ímpios, como a palavra descreve, eles permanecem nas trevas espirituais, né, sem entendimento, aqueles que têm entendimento, eles não apenas compreendem os mistérios de Deus, mas eles se tornam instrumentos da sua luz. Entende? Vai além de você entender, de você enxergar, de você compreender. Você passa a ser um instrumento da própria luz do Senhor. Você passa a também refletir a luz do Senhor. E esses são purificados através do quê? Das provações. É aquilo, é a gente aprender a amar os nossos processos, é a gente conseguir ver beleza nos nossos processos, porque a palavra nos traz claramente, aqui em Daniel, o Senhor fala, muitos vão ser purificados, vão ser provados, vão ser embranquecidos. Então, os nossos processos de lapidação, de transformação, que muitas vezes são doloridos, a gente precisa ver a beleza nesses processos, a gente precisa ver a beleza da transformação, porque é no processo que nós somos, né, livres, nós somos limpos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que nos leva para uma inclinação do mal. E no processo a gente vai, né, sendo lapidado e vai permanecendo em nós aquilo que há de bom que Deus colocou em nós. Então é a beleza de você enxergar no processo, enxergar em meio à dor, como o processo ele te leva a algo extraordinário. Então, nesse processo ocorre a transformação que o Senhor fala, em estrelas que guiam outros ao conhecimento do Mashiach. Então, é algo muito forte, porque essa transformação, ela não é apenas só sobre você mesmo, mas ela é também para que você seja um farol da justiça de Deus, para que você também ilumine o caminho das multidões que estão perdidas. E a tua recompensa, ela é algo que é uma glória eterna, que ela excede toda a compreensão humana. É algo que a gente não consegue mensurar. Então, fazendo um paralelo aqui com os salmos que nós lemos, o Salmo 146, ele nos lembra que aonde a gente deve colocar a nossa confiança. O Salmos vai dizer, bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja sua esperança está posta no Senhor, está colocada no Senhor, o seu Deus. O Senhor guarda os estrangeiros, ele ampara o órfão, a viúva. Os verdadeiros sábios, eles não confiam em príncipes mortais, mas eles confiam no Deus eterno que executa a justiça e que dá o recurso, que traz o recurso para os seus. Então, somos sim purificados nas provações, testados, somos transformados, e o resultado dessa transformação é que você brilhe como estrelas, que você reflita o caráter de Deus na sua vida, que você reflita os seus atributos, que você reflita a sua essência, que você reflita o caráter de Deus.
E quando você começa a ver que isso está sendo muito latente na sua vida, quando você está proclamando a justiça do Senhor, quando você está libertando os cativos, quando você está cuidando dos necessitados, quando você está se envolvendo com o reino dele, quando você está, né, fazendo algo que muitas vezes você sente um impulso em fazer algo e você se sente bem fazendo algo no reino. Você está sentindo que aquilo ali te traz uma satisfação, te traz uma alegria, porque você já começou ali a ser um instrumento, a ser um canal nas mãos do Senhor. E quando você é um instrumento nas mãos do Senhor, você recebe do fluxo do alto que entra na tua vida e passa por você como um canal. Então você é o primeiro a receber. Você é o primeiro a receber da unção, você é o primeiro a receber do fluxo que corre de Deus para impactar outras vidas. Então isso traz para você um impacto do fluxo do reino de Deus sobre a tua vida. Você é o primeiro a ser impactado. E você vai naturalmente gerar frutos para o reino. Você vai naturalmente impactar a outras pessoas. Então, queridos, é muito forte. Há uma herança para aqueles que permanecem até o fim. Há uma promessa, como diz aqui no versículo final, no 13, então você descansará e se levantará para receber a sua recompensa nos fins dos dias. Então, é a verdadeira shalom, a shalom completa, é a shalom a qual nós ansiamos, aguardamos. O Senhor fala, então você descansará e se levantará para receber a sua recompensa. Há uma recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecem até o fim. Lembrem-se que Daniel aqui já estava numa idade avançada e ele sempre demonstrou a fidelidade dele para com o Senhor, em todas as provas, em todos os testes, mas ele permaneceu até o fim. E o conselho que o Senhor dá para ele já em idade avançada, ele fala, Daniel, continua seguindo no caminho, siga até o fim, porque há uma herança separada para ti. Então, queridos, que Deus nos fortaleça nessa manhã e lembre-se, nós precisamos nos manter fiéis, seguir até o fim, caminhar dentro do propósito do Senhor, entendendo que as nossas provações e os nossos processos fazem parte. Se você deseja alcançar essa herança, entenda que há um processo antes dela. Entenda que há um caminho que você precisa percorrer para que você possa alcançar a sua herança. E se você está vivendo o seu processo hoje, dê glória a Deus por isso. Agradeça, seja grato pelo processo, porque você está no fluxo daqueles que irão herdar essa herança. Entende? Você está no fluxo daqueles que hão de receber essa herança. Então, que você possa ser como um farol sobre as nações, reluzindo a glória de Deus, e que você, com a sua vida, possa conduzir muitos à justiça, para que você brilhe como as estrelas eternamente. Amém? Que Deus abençoe. Nos vemos amanhã com a graça do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Bom dia.